Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Dando Voz ao IFE. Hoje nosso convidado é o diretor Marcelo, aqui da nossa escola, e quem vai entrevistar sou eu, a Cris e a Tainá. Isso. É um grande prazer você ter vindo aqui, ter arranjado um espaço na sua agenda, que a gente sabe que se você é lotado, porque você é professor e agora você virou diretor, né? Então, a gente vai começar aqui, eu vou perguntar uma pergunta. Qual foi o motivo de você querer virar diretor? Bom, primeiramente, né, agradecer pelo convite, parabenizá-las aí pelo projeto, os meninos também que estão na produção aí do projeto, né, um projeto bem bacana, bem interessante que vocês aí estão construindo, né. Então, por que que eu quis virar diretor, né? Eu sempre estudei em escola pública, né, desde o fundamental, o ensino médio, e sempre depois eu fui fazer curso de formação de professor, fui fazer história, licenciatura, então sempre tive um interesse, né, em trabalhar com educação, atuar na área de educação. E, de um certo modo, o meu interesse por querer ser diretor, me envolver com essa área de gestão, é porque na minha época não existia institutos federais. Na cidade que eu morava não tinha instituto federal e quando eu entrei no instituto eu vi a potência dessa instituição e queria de alguma forma poder contribuir e construir uma escola que na época eu não tive para mim, né? Então a minha maior motivação é poder construir uma escola que seja pública, que seja inclusiva, que atenda todo mundo, com a potência que o Instituto Federal tem, é uma motivação bastante grande. É verdade, é uma boa motivação e é uma linda motivação. Isso, que legal essa motivação. Eu queria perguntar também se você já teve algum cargo assim antes, aqui dentro da escola ou fora. Dentro do Instituto Federal, eu entrei no Instituto Federal em 2014, no Instituto Federal do Paraná, do Campus Palmas, e depois aqui em São Paulo eu entrei em 2016. Então, nesse período que eu estou aqui no campus, eu coordenei o curso de vocês, que é o técnico integrado em eletrônica. Na época ele chamava técnico em eletroeletrônica integrado. Era um integral bem diferente, era bem pesado, que a gente avaliava na época, que o pessoal geralmente entrava 7 horas da manhã, ia embora 5 horas da tarde, ficava umas 10 horas aqui, tinha muitas aulas e o pessoal cansava bastante. Aí na época a gente via que esse curso desse jeito não estava atingindo muito bem assim os objetivos, né? Alguns até conseguiam ir bem, mas muitos não. Aí a gente optou por reformular. E aí, nesse caso, mudou o curso, né? Além de ser eletroeletrônica, nessa reformulação ficou o curso de eletrônica, e aí eu fiquei como o primeiro coordenador desse curso, ajudei a construir, ajudei a elaborar. E depois, na sequência, fui tendo várias outras funções aqui dentro do campus, né? Já fui diretor adjunto educacional, que hoje é ocupado pelo professor Felipe, eu fiquei nesse cargo por 3 anos. Já coordenei os cursos de especialização aqui do campus na área de formação de professores e também atuei nos conselhos. Tem o conselho de campus, também tive uma atuação importante no conselho de campus e depois no conselho superior, que é a instância máxima de decisão da instituição. Então, foi experiências importantes para conhecer como funciona a instituição e, sobretudo, como é que funciona o campus, quais são as suas necessidades, as suas demandas, os seus desafios, para poder, de alguma forma, encontrar soluções e enfrentar esses desafios. É verdade. É, Você já enfrentou alguma dificuldade sendo diretor? Olha, assim, a direção ela é um desafio muito grande, né? Assim, a gente tem vários desafios, várias dificuldades para ser superada, né? Tem a dificuldade orçamentária, ainda é um orçamento muito aquém daquilo que a gente precisa, daquilo que a rede federal precisa para de fato. Sim, é bem difícil, porque a gente queria ter recurso para ter uma alimentação gratuita para todos os estudantes, a gente precisa de recursos para equipar os laboratórios, a gente precisa de recursos para poder fazer as melhorias do campus, né? O pessoal tem demanda de levar
água, ter um espaço de água ali na quadra, ter um vestiário, montar um ginásio, né? Então, assim, as demandas são grandes. Então, o grande desafio, a grande dificuldade é como lidar nesse cenário orçamentário bastante restritivo, né? Então a gente tem também um desafio que qualquer gestão vai ter, que é fazer uma gestão de pessoas, né? Hoje o campus tem mais de 100 servidores, né? Se considerar também os terceirizados que nós temos, né? Toda vez que você lida com muitas pessoas, são equipes bem complexas, né? As pessoas elas têm os seus interesses, as suas motivações, né? Gerenciar equipes é um desafio bastante grande, né? Vocês na sala de aula, vocês lidam ali com um universo de 30, 40 pessoas, vocês vêm, né, vivendo no dia a dia. Lidar com pessoas, tipo assim, mesmo que seja pouca, já é difícil, porque são pessoas diferentes, são várias situações. Então, lidar com muita pessoa deve ser muito difícil mesmo. Né? Então, assim, esses são assim os principais desafios que vai ter no dia a dia. A parte mais administrativa, burocrática, que ela é bem alta, bem pesada, mas ela flui, né? Assim, as coisas já estão já regulamentadas, já todo mundo já sabe o que fazer, como tocar. Então essa parte até dá uma certa tranquilidade, né? O que geralmente as pessoas ficariam mais preocupadas. Mas os desafios maiores, assim, é liderar equipes, fazer uma gestão de pessoas, empolgar as pessoas, engajar as pessoas nos projetos, fazer a gestão de conflitos, que naturalmente nas relações humanas elas vão aparecer, e lidar com os desafios orçamentários aí que a gente tem, né? A demanda é muito alta, né? E é justa essa demanda que a gente tem, mas a gente também tem que de alguma forma buscar estratégias, né, de o que vai priorizar, o que vai, mecanismo de buscar recurso extra-orçamentário, enfim, né, tudo isso é uma luta bastante grande. Bastante mesmo. E como que está sendo essa mudança de você ser professor e virar diretor, assim? Assim, claro que, né, muda um pouco a rotina, né, até porque, né, eu ainda fiquei com algumas aulas, né, então trabalho na turma de vocês, tenho aula no EJA e tenho também uma aula no superior, no curso de TADS. Então, assim, ainda eu tenho esse contato, gosto desse contato com a sala de aula, gostaria de manter, né, nos próximos anos, porque é importante estar próximo dos alunos, ver, conversar, viver também a experiência, né, não perder esse sentido do professor, porque às vezes um desafio que tem quando um professor vira gestor é que ele parece que ele deixa de ser professor e passa só a pensar como gestor. E às vezes isso é um problema, eu entendo isso como um problema. Então é importante ter também a vivência do professor para entender aonde o calo aperta, qual a visão do professor nesse processo. Então, assim, é uma transição, claro, né, a um outro conjunto de responsabilidades, de atribuições, mas também eu fico muito tranquilo, porque eu conheço bem o campus, eu conheço bem as equipes com quem eu trabalho, tenho uma boa confiança com um grupo de servidores que está na frente, que está atuando, que está engajado nos processos. Então, tudo isso traz bastante segurança também para enfrentar esses desafios. E deve ser muitos desafios mesmo, porque, tipo assim, eu acho super importante o diretor participar mais para saber qual é, tipo assim, o que está acontecendo. Porque, tipo assim, que nem você falou, quando um professor vira diretor, ele começou a fazer os negócios de diretor e esquece que, tipo assim, ele já foi professor e já teve tudo aquilo, entendeu? Ele começa a pensar de outro modo. E você, sendo diretor e sendo professor, você tem os dois sentidos, tipo assim, de pensamento. E isso eu acho muito importante, porque continua na sua essência como professor. Eu queria só fazer uma última pergunta, que é: como você acha que as pessoas estão se adaptando como você sendo diretor? Olha, até agora sim eu tenho tido um bom resultado, né? Eu acho que o pessoal tem se engajado bem, né? Há uma mudança, né? Quando muda a direção, por mais que uma parte da equipe, né? Os adjuntos são os mesmos, né? O Felipe, a Fabiana,
né? Mas, de todo modo, assim, há uma mudança da forma como as coisas são feitas, né? Eu acho que tem sido uma boa receptividade, as equipes têm, eu tenho percebido, assim, que o pessoal tem confiado muito no meu trabalho também, na forma como eu busco enfrentar os problemas, encaminhar soluções, ouvir todas as demandas, buscar como que vai encaminhar essas demandas. Acho que, assim, eu percebo que tem sido uma boa experiência, né. Claro que tem sim as suas dificuldades, tem os seus desafios, né, às vezes, uma mudança de gestão leva um período, né, de acomodação, né, até entender como que as coisas devem funcionar, né, como alguns processos a gente consegue aprimorar. Qualquer mudança, às vezes, gera um pouco de resistência, né, olha, né, geralmente, ainda mais, né, no serviço público, as pessoas elas tendem a ser um pouco mais conservadoras, não quererem mudar tanto, né, mas alguns ajustes eles são precisos, né, e a comunidade como um todo recebe bem, dialogando bem, conversando bem com as pessoas, tem as pessoas entendendo os objetivos, o propósito, as coisas têm sido bem interessantes. Sim, fico feliz. Pode falar. É que tinha uma outra pergunta e eu falei que era a última, mas não é não. Tem mais uma. Então, a última pergunta é mais sobre a escola mesmo, que fala como funciona o apoio aos projetos do IFE. Então, olha, hoje, né, nós temos ali o apoio a projetos são por meio dos editais de bolsa, né? Hoje nós temos as bolsas de ensino, pesquisa e extensão, né, que são iniciativas que os professores eles podem submeter projetos e aí conseguir fomentos para que os alunos possam ter um incentivo para o desenvolvimento dos projetos. Mas além das bolsas, tanto do IFE quanto de órgãos de fomento, aqui no campus a gente tem bolsistas do CNPq, agora tem um programa da reitoria que é o PACTEC. A gente também tem iniciativas de projetos feitos pelos próprios estudantes dentro dos projetos integradores, que os alunos podem apresentar em feiras. Tem um pessoal que vai para a Bragantec, vai para algumas feiras que querem apresentar. A gente vai ter aqui no campus em novembro, o Conict, né, que vai ser um grande evento, né? A gente está preparando aí um mega evento, várias atrações, vai ser interessante que o pessoal conhece projetos de outras unidades também. Então, assim, há um estímulo, é incentivado, porque o Instituto, essa é a característica do Instituto, né? Ele trabalha de uma maneira indissociada o ensino, pesquisa e extensão, né? Então, a gente entende que não é só aquela aula tradicional, é a aula, mas é essa aula com o envolvimento da comunidade, com pesquisa aplicada. Então, é esse elemento que enriquece a formação dos estudantes, que a gente apoia e motiva bastante. Legal esse apoio que a escola dá, tipo assim, em questão de bolsa, tipo, dos professores e tal. E agora vai ter o Connect, que é o nosso, vai ser muito legal. E a gente tá pensando em fazer alguma coisa bem, bem legal mesmo. O Baldo tá super nessa e tal, incentivando todo mundo, querendo que todo mundo participe, até os projetos que, tipo assim, não seja da área de eletrônica e tal. E eu acho isso muito legal da parte dos professores e de todo mundo. Calma aí, tem mais uma pergunta. Como que faz para estudar aqui? Tipo assim, como que funciona o processo? Então, nós temos os nossos processos seletivos de ingresso, e aí cada curso tem a sua característica. Os nossos cursos técnicos integrados, ele é por meio do vestibulinho, tanto o técnico concomitante subsequente, quanto o integrado, que inclusive agora está abertas as inscrições. Todo ano, no final do ano, ocorrem esses processos seletivos, e no caso dos cursos técnicos, só o técnico, também no meio do ano, nós também temos uma etapa de seleção. Nesse ano, são ainda 15 questões de português, 15 de matemática, tá? Que aí é feita uma prova num domingo, o candidato vem, faz a prova e aí ele é classificado. Mas além, né, dessa forma de ingresso, nós, nos casos dos cursos superiores, é pelo Enem. Então, o candidato faz o Enem e depois ele consegue o ingresso por meio do SISU, e as especializações é por edital próprio definido, critérios pelo próprio colegiado, ou uma prova, um sorteio, né? São formas características de ingresso dentro dessas modalidades de curso.
Mesmo depois de todos os nossos processos seletivos, nós temos também os editais de vagas remanescentes. Nos editais de vagas remanescentes, aí pode ser por ordem de chegada ou por sorteio. E no caso do EJA, né, a gente tem feito nos últimos anos também por sorteio. O candidato se inscreve, aí é feito um sorteio, e aí as pessoas, por meio do sorteio, são classificadas e depois elas conseguem fazer as suas matrículas e, com isso, dar início aos seus cursos. Certo. Muito, muito legal. Essas vagas remanescentes que fala, elas são muito, tipo, são poucas vezes que isso acontece. Depende muito do curso, né? Nos cursos integrados, elas são mais raras de acontecer. Poucas vezes aconteceram. Nos últimos anos, até que não. É mais comum nos cursos técnicos, só o técnico, e no EJA também é bastante comum, e em alguns cursos superiores, né? Entendi. Então, às vezes, isso acaba acontecendo nesses cursos que tem, às vezes, num primeiro momento, você tem um alto número de candidatos inscritos, mas na hora de converter esses candidatos inscritos em matriculados, aí é uma queda de efetivação, de interesse, e, consequentemente, a gente acaba tendo essa dificuldade. Entendi. Eu agradeço que você tenha vindo aqui e foi muito bom você ter vindo. E, tipo assim, e a gente conhecer um pouquinho mais também, porque a gente só ficou sabendo que você se candidatou, a gente não ficou sabendo de como foi esse processo para você e tal, e como está sendo. Então, isso foi muito importante para a gente conhecer um pouquinho mais do senhor e saber mais um pouco desse processo, como funciona. Eu agradeço muito você ter abrido a agenda para vir para cá e a gente está muito, muito feliz de você ter vindo mesmo. Muito obrigado novamente pelo convite. Estou aí à disposição. Muito obrigada.